gente, finalizando a primeira semana, né, praticamente, como é que está aí o ânimo? Olha, eu sei que muitas vezes a gente fica angustiado quando a gente fala com alguém e essa pessoa não quer nos ouvir. Não é? Veja a história de hoje, que foi encaminhada pela Elaine Johnson. E ela vem lembrando daqueles momentos da infância, né? Que talvez você consiga se lembrar de quando criança, seus pais lhe diziam alguma coisa para o seu próprio bem. Eu estou visando isso para o seu próprio bem. Mas ainda assim você queria fazer do seu jeito. Aconteceu isso? Deve ter alguma história aí, fala. Bom, Deus nos diz na sua palavra que Ele deseja que a gente seja obediente. A Elaine disse que uma vez a sua irmã mais velha estava ali visitando e ela quis que a Elaine ajudasse a organizar uma situação bancária. Então, ela precisou mostrar, né, para a irmã todas as questões e daí a irmã pegou o talão de cheques dela. Quando elas terminaram, guardaram o talão de cheques para que não se extraviasse. Porém, 2 dias depois, eles foram procurar aquele talão de cheques e não encontravam. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que essa história aconteceu há bastante tempo, porque ultimamente não se usa mais cheques, não é verdade? Gente, procuraram por tudo, mas não estava em lugar nenhum. Aí ela ficou pensando, mas onde é que eu coloquei esse talão de cheques? Olha, eu acho que você deve ter levado lá para o seu quarto, disse, né, a irmã. Olha, eu também achei que estivesse lá, mas eu já procurei e não encontrei. Aí elas começaram, gente, a procurar esse talão por tudo que é canto, mas em vão. Na cabeça da Elaine, ela achava que tinha procurado em todos os lugares possíveis 2 vezes. Ela revirou o quarto em busca dos cheques, sem sinal algum. Aí ela se lembrou, pera um pouquinho, eu me esqueci de pedir que Deus me ajudasse a encontrar o talão de cheques. Aí o que elas fizeram? Pararam para orar. A irmã concordou em orar com ela e assim fizeram. Passou um dia inteiro, gente, e nada do talão de cheques aparecer. No dia seguinte, ela decidiu que Deus precisava da ajuda dela. Aí ela começou a procurar de novo. Quando ela iniciou a busca no seu quarto, ela ouviu uma voz dizendo, eu pensei que você tivesse pedido que eu encontrasse o seu talão de cheques. Aí ela ficou meio surpresa e respondeu, Senhor, eu estou te ouvindo. Aí ela sentou. Depois ela ouviu a mesma voz dizendo que ela procurasse no canto direito da última gaveta da sua mesa de cabeceira. Gente, muito detalhado, hein? Aí ela pensou, mas eu já olhei nesse lugar. Mas aquela voz lembrou de que ela tinha procurado do lado esquerdo e não do lado direito da gaveta. Aí pegou a lanterna, abriu a gaveta o máximo que pôde, olhou bem lá no fundo e pensando assim, não tem nada aqui não. Ainda assim ela se aproximou mais com a lanterna porque ela pensou parece que tem uma coisa meio esverdeadinha naquele canto. E era realmente, gente. Ela usou um objeto para tentar mexer aquela coisa, mas ela não se movia. Adivinha? Era o tal do talão dos cheques. Encontrados ali, sem grandes dificuldades. Ela ficou perplexa e tão feliz que ela nem conseguia falar direito. Quando o esposo perguntou o que estava acontecendo, ela começou a louvar a Deus a respeito disso. A palavra de Deus diz assim, se vocês têm a necessidade de alguma coisa, de sabedoria, por exemplo, peçam a Deus, que Deus dá a todos com generosidade e sem reprovações, né? Vai ser concedido a você. Tem outro texto que diz assim, em Tiago 4:2, vocês não têm mais porque vocês não pedem. Então, senhores e senhoras, sejamos aí um pouco mais confiantes na palavra desse Deus e peçamos a ajuda do Senhor para todas as coisas que nós necessitamos fazer. E sejamos agradecidos, porque Deus vai agir em nosso favor. Um ótimo dia e até amanhã.